Hello dears, how are you? I hope you are good. Olá galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, ok? Vamos lá. The English class today about the activity use the sentence conditional. Nossa aula de hoje vai ser sobre os exercícios trabalhando aí as sentenças, ok? Condicionais. O que são isso, novamente? São duas orações, onde uma vai narrar um fato e a segunda oração vai narrar a consequência dos fatos. Pode ser no presente, pode ser no passado, pode ser no futuro. Nós conhecemos como zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. Zero condicional, primeira condicional, segunda condicional ou terceira condicional, ok? Bom, se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Elas estão lá na sua plataforma, lá no campo biblioteca. Então você vai ter as aulas anteriores, você vai pegar aí todas as informações e dicas dessa matéria que nós estamos estudando, ok? Bom, então vamos lá. Let's go, class. Bom, aí nós temos exercícios que não vai só abordar o third conditional. Aqui vai estar tudo misturado. Você vai ter aí exercício do zero conditional, first conditional, second e third conditional. Então você vai ter aí as quatro condicionais aí, tudo misturado. Eu já dei uma dica, que se você observar em cada frase, lá no final aí você vai ver aí qual condicional você vai estar trabalhando. Se é a zero, one, two, three ou four. Ok? Aí o que isso vai te orientar? Você ir lá, olhar a estrutura de como ela é formada, as orações e aí completar os espaços em brancos, ok? Igual os exercícios que nós fizemos anteriormente. Vamos lá, let's go. Number 1. Complete the sentence below. Use the verb in the bracket in the appropriate form. Você vai completar as sentenças abaixo, usando os verbos nesses espaços em brancos, a forma dos verbos apropriados nos espaços em brancos, ok? Letra A. If I, aí tem um espaço em branco. Qual o verbo que eu vou completar? Aquele verbo está lá entre parênteses, que é o verbo to be. Então você vai olhar qual é a estrutura da second, a segunda condicional. Você vai olhar qual é a estrutura dele, qual é o tempo verbal que o verbo to be tem que estar. E aí você vai colocar ele aí direitinho lá, ok? Então é só olhar lá na sua aula anterior que você vai ver qual é a estrutura da segunda condicional. Então a frase vai ficar: If I, espaço em branco, I wouldn't lie to them. Ou seja, se eu fosse você, eu não falaria, eu não mentiria para eles. Ok? Letra B. If we on foot, well, be late. Então aí eu tenho espaço em branco e vou completar com o verbo go. Mas qual é a estrutura? First conditional, primeira condicional. Então você vai olhar a estrutura da primeira condicional, ver que tempo verbal você vai trabalhar o verbo go. A tradução está embaixo, né? Se nós formos a pé, não vamos nos atrasar. Ok? Letra C. I would call the police if someone, aí tem um espaço em branco, my house. Qual verbo que eu vou completar aí? É o verbo break, ok? Então é o verbo break aí. Então você vai botar o break e pode colocar aí essa preposição aí, ó, into, ok? Mas coloque só o break, ok? Aí a frase vai ficar: eu chamaria a polícia se alguém arrombasse minha casa. Então só vai olhar qual tempo verbal você vai trabalhar com o verbo break, ok? Vamos lá. Letra D. If I hadn't said that, we wouldn't have, aí tem um espaço em branco, so angry. Bom, nesse espaço em branco, você está trabalhando aí com a terceira condicional. Então é só olhar lá a estrutura, o tempo verbal da terceira condicional. E aí sim você vai saber qual tempo verbal vai colocar o verbo to be. Lembrando que o verbo to be aí, ó, na terceira condicional, trabalhado no particípio. Então aí você vai consultar o particípio do verbo be e vai colocar ele aí. A tradução é: se eu não tivesse dito aquilo, ele não teria ficado tão bravo. Ok? Letra I. She always, espaço em branco, me, if she can. Bom, você vai completar aí com o verbo help. Aí, qual condicional nós estamos trabalhando? Zero.
então é zero condicional. Então você vai olhar lá qual é a estrutura da zero condicional, qual é o tempo verbal que esse verbo tem que ficar. Só uma dica. Esse verbo help, você vai observar que ele vai trabalhar no presente. Atente-se que no tempo presente, todos os verbos trabalhados com he, she ou it, no final deles, recebem ou s, es ou ies no final. Então esse verbo help aí vai receber ou s, es ou ies no final, para ficar certinho aí, ok? Então no tempo presente, que é essa estrutura do zero conditional, verbos trabalhados com he, she ou it tem uma dessas três desinências no final, s, es ou ies. Só lembrar a regrinha aí. A tradução vai ficar: ela sempre me ajuda, se ela pode. Letra F. I would buy that car if I... Aí tem um espaço em branco onde vou completar com o verbo be. Ok? You. It's a real bargain. Então você vai aí olhar qual estrutura que nós estamos trabalhando na letra F. Segunda condicional. Então é só olhar a estrutura, qual verbo, o tempo verbal que o verbo to be tem que ficar. Ok? Aí transforma o verbo to be no tempo verbal. Se é presente, se é passado, se é futuro. Ok? Qual presente, ou qual passado, ou qual futuro. No caso, qual passado, né? Se é o passado simples ou passado do particípio. Ok? Então é só olhar lá a estrutura. Tradução é: eu compraria aquele carro se eu fosse você. Está uma pechincha. Ok? Vamos lá, continuando. Letra G. You, aí tem um espaço em branco, better if you don't take your medicine. Bom, aqui eu tenho uma frase, entre parênteses eu tenho que usar o verbo get. Qual o tempo verbal que nós estamos trabalhando aqui? Ó? Estamos trabalhando com zero conditional. Então, estamos trabalhando com zero conditional. Então, você vai completar, olha a estrutura para ver qual tempo verbal o verbo get tem que ficar. Lembrando que é uma frase negativa. Por que eu sei? Porque entre parênteses tem um not aí. Então, você vai ter que usar aí o verbo auxiliar aí do tempo verbal no presente. Eu vou te dar a dica. Ou vai ser o don't, que é o do not, ou vai ser o doesn't. Então, aí, qual dos dois você vai usar? Só olhar o sujeito da frase que você vai saber se vai usar o don't ou doesn't, ok? E o verbo principal aí é o get. A tradução fica: você não vai melhorar se você não tomar seu remédio. Letra H, letra H. She will be tired in class if she... Aí tem um espaço em branco. To bed early. Então, também vou usar o verbo aí na forma negativa, só que agora é o verbo go. Qual condicional que nós estamos trabalhando na letra H? The first, a primeira condicional. Olha a estrutura, veja qual tempo verbal o verbo go tem que ficar. Mas lembrando que a segunda frase aí, ó, o she, tem que ter uma ação negativa aí, ok? Que ele quer lá entre parênteses que seja na forma negativa. Letra I, que é a letra I. If they had, during their vacation, they might have passed the examination. Ok? Então, qual condicional que nós estamos trabalhando na letra I? Terceira condicional. Então, ó, uma das frases tem que ficar em tempo verbal e a segunda no outro. É só olhar a estrutura lá de qual frase, qual tempo verbal a primeira frase vai ficar. E aí você vai pegar o verbo study e vai transformar aí num passado aí. Já estou te dando a dica, ele vai ficar no passado. Só que você tem dois passados. Simple ou participle. Mas aí vou te abrir o jogo. Esse verbo é um verbo regular. Então, é o passado. Então, todo verbo regular adiciona ou de, ed ou ied no final. Então, já estou te dando a dica aí desse verbo aí. Ou ele vai ter de, ed ou ied no final. Aí a frase vai ficar: se eles tivessem estudado durante as férias, eles poderiam ter passado na prova, ok? Então, aí você dá uma lembrada aí nessas regrinhas desse tempo de verbais. Tá bom, galera? Dúvidas? Me chama lá no fórum que eu estarei nos mesmos dias nossos,
que são as nossas aulas das segundas-feiras. Então a gente vai estar lá e troca uma ideia lá nos nossos horários lá de aula, tá bom? Bom, essa atividade que vocês estão vendo no vídeo, ela está lá na sua plataforma no campo Atividade. Então acessa a atividade, vai estar lá em PDF. Se você não quiser imprimir, copia no caderno, ok? Copia aí as questões no caderno e responda e deixa lá que quando estivermos juntos, se Deus quiser, em breve, aí eu estarei dando vista no seu caderno, ok? Bom, no demais, galerinha, see you next class. Take care and stay home, ok? Vejo vocês na próxima aula. Se cuide e fique em casa. See you. Bye bye.